Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula de História. Vamos estudar o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Então vamos ler o texto. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebeu o título de Dom Pedro I, e o período que ele permaneceu no poder, que ele foi rei, em que ele governou o Brasil nesse tempo, recebeu o nome de primeiro reinado, O primeiro reinado foi um momento bastante conturbado. Conturbado o quê? Teve muitos problemas, muitas coisas, confusões. Então ele foi marcado pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas dentro do país. Em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. O que é Constituição? Conjunto de leis que regem um país. E nessa assembleia só foi convocado ricos e comerciantes, O povo não teve vez, não teve representante. Durante a elaboração da primeira Constituição, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Então, ele utilizou do poder dele para poder fazer a Constituição e realizar a Assembleia. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é composta por uma pessoa apenas, dizemos que ela foi outorgada. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que ela foi promulgada. E aí depois embaixo diz, a Constituição de 1824, que é a que o Dom Pedro fez, dizia: a monarquia hereditária como sistema de governo. Então, que hereditário passava de pai para filho, certo? Quando o imperador aqui tinha que passar para o seu filho, os filhos do imperador tinham que passar para o outro. Ninguém mais poderia ficar no poder além da família, Próximo, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo o voto das mulheres. Então, a mulher não votava, homens livres, pobres e escravos poderiam votar, Então, vamos para outra. O voto era aberto, sem ser secreto. Tinha que falar, todo mundo ouvir. 4. Pronto, terceiro pontinho, não, quarto pontinho. 4 poderes, o executivo, exercido pelo imperador e os ministros, o legislativo seria exercido pelos deputados, senadores e o judiciário pelos juízes, escolhido pelo imperador. E ainda tinha mais um poder, que era o moderador, exercido pelo imperador, que controlava todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Então, muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Ele usava da autoridade dele para manusear todas as pessoas, E aí, na próxima página, vem falando sobre a Confederação do Equador. Foi uma revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu o nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Qual era o objetivo dessa revolta? Convocar uma assembleia para elaboração de uma nova Constituição, formação de um novo governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos, diminuir a interferência do governo central na província. O líder dessa confederação, dessa revolta, foi o
Frei Joaquim do Amor Divino, que era conhecido como Frei Caneca. Contou com a ajuda importante do Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de regressão ao movimento dominaram Recife, Olinda e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, enforcado, porém acabou sendo fuzilado diante de recusa dos caracos em executar a ordem. Então, os caracos eram as pessoas que tinham que enforcar ele, né? Então, ele foi fuzilado. Frei Caneca foi conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. E mais do lado aqui, né, do lado da autora da página do livro, vem continuando a história. Insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril, que é abdicar. Ele pegou o seu cargo, né, e entregou para o seu filho, certo? Porque lá ele fez a Constituição, só passava de pai para filho. Então ele deixou, sobre as pressões, ele deixou de ser imperador ele mesmo, né? Pediu para sair, e voltou para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio, até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes, e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, renunciou à coroa de Portugal entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória, certo? Então ele nem ficou como imperador do Brasil e nem como imperador de Portugal. Ele voltou para Portugal, mas ele passou a coroa dele para a filha dele. E aí embaixo tem falando uma curiosidade. A curiosidade diz: o nome de batismo de Dom Pedro é Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paulo Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bordon. Então ele tem vários nomes até chegar aos sobrenomes dele. E agora vamos passar para a atividade. Vocês vão fazer na atividade, primeira parte aí, marcar o verdadeiro ou falso. Não é verdadeiro ou falso, gente, é numerar os acontecimentos. O primeiro acontecimento é na segunda bolinha. Com a independência, em 1824, o Brasil tornou-se uma monarquia. Monarquia, governo de reis. Então, o 1 é na segunda bolinha. O 2 é na última bolinha. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. O 3 é na primeira bolinha, lá em cima. O período em que Dom Pedro permaneceu no poder ficou conhecido como primeiro reinado. O 4 é essa bolinha que vem em cima do 2. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição. E, por último, o 5, o primeiro reinado, foi um período bastante conturbado. Então, vamos rever aqui. O número vai ficar: primeira bolinha 3, segunda bolinha 1, terceira bolinha 5, que é a do meio, a quarta bolinha 4 e a quinta bolinha 2. Então, segunda questão, resolvendo. De qual forma a Constituição, em 1824, exercia grande parte da população do direito de votar? Então, aqui diz, a Constituição, vocês vão responder. A Constituição de 1824 determinou que só poderiam votar homens livres, né, com renda mínima estipulada. Assim, ficava excluído todas as pessoas pobres da população, né? E agora a gente vai fazer a terceira, numerar conforme a legenda. Constituição outorgada, 1, 2, Constituição promulgada. Então, na primeira bolinha de cima é o 2 e na de baixo é o 1. E aí a gente vai passar para a próxima. A próxima atividade a gente vai fazer numa próxima aula, gente. Até a próxima para vocês.